chamado cortisol. E esse cortisol, ele deposita gordura na região da face e na região axial, na região da barriga, né? Então, aquela cintura, a cintura que a gente nos preocupa muito, que ali nós temos receptores para um outro hormônio chamado insulina, e aí sim nós vamos ter um número maior de pacientes com problemas problemas coronarianos. No coração, né? No coração. Problemas de infarto, né, e AVC, que é um acidente vascular cerebral, que é o chamado pelo leigo de derrame. Então, esses pontos têm que ser enfocados por um especialista. Ou seja, eu não tenho como tirar o seu cortisol, mas a gente tem como minimizar. A prática de exercício induz a produção de um hormônio, que é a serotonina, que é o hormônio do prazer. E nós temos algumas substâncias no cérebro chamado, isso já é uma novidade, o neuropeptídeo Y, que dá a sensação da saciedade. Quando você está praticando esporte, quando você está fazendo atividades prazerosas. Então a gente tem que conciliar as nossas atividades do dia a dia com uma boa alimentação, com uma boa atividade física e com momentos de relaxamento, inclusive. Doutora Palova, então vamos tratar um pouquinho desse assunto também. Vamos falar sobre o preconceito, principalmente no trabalho. Muitas pessoas, às vezes, nos ligam aqui para o Direito Cidadão quando a gente trata de dano moral, quando a gente trata de preconceito, e fala que no seu trabalho ele se tornou ponto de referência por ser uma pessoa obesa, por ser uma pessoa que está acima do peso. Isso, na verdade, caracteriza mesmo um dano moral à saúde física e até mental daquele trabalhador? Daniel, todas as vezes que uma pessoa sofre uma dor injustificada, causada por outrem, nós vamos estar diante de um dano moral. Então, se ela é vítima de chacota, de brincadeiras desagradáveis, né, de falas menos agradáveis também, ela está sendo vítima de preconceito, ela está sendo vítima de maus tratos. Quais são os aspectos legais que envolvem essa situação? Os gordinhos também na escola, eles são muito maltratados pelos alunos, né, doutora Palova? Pois é. Então, veja o seguinte, nós temos uma situação, de fato, que para ter resultados jurídicos, nós vamos precisar de provas. A gente tem uma dificuldade muito grande para explicar isso aos pacientes e às pessoas de um modo geral. Se você está presencialmente, diante de um juiz, por exemplo, demonstrando toda a sua patologia, se não houver um atestado médico do Dr. Levimar, por exemplo, dizendo que a pessoa é portadora daquela patologia, que está evidente ali no paciente, essa patologia não existe nos autos. Se não existe nos autos, não se pode fazer prova dela e não se pode ter o direito oriundo daí. Então, uma preocupação grande que as pessoas precisam ter e tratar isso com muita seriedade é: como que eu vou fazer para provar aquilo que eu estou alegando? Que tipo de relatórios médicos eu tenho? No caso do ambiente de trabalho, quais as provas que a gente pode invocar? São as testemunhas, né? E são os documentos. Então, são as gravações, são as fitas de vídeo, são os próprios recadinhos, as brincadeiras desagradáveis dos colegas de trabalho. Isso pode trazer uma indenização, doutora Palova? E isso vai fazer com que a gente tenha material suficiente para postular diante do judiciário uma ação judicial. Doutor Levimar, vamos falar então um pouquinho também sobre a questão da obesidade. É genética a obesidade? Ela tem um componente genético, sim. Tá? A obesidade, a gente tem um caráter genético, até mesmo quando a gente está comentando sobre a produção desses hormônios, né? Então, se a gente ficar só com o fator genético e esquecermos o fator ambiental, vai ficar muito fácil relacionar a obesidade. Então, a gente tem que ter cuidado. Quando o pai é obeso, a mãe é obesa, eu vou ter uma chance maior dessa criança ser uma criança obesa. E quando você estava falando de preconceito com a doutora Palova, a gente tem que lembrar que muitas vezes chega no nosso consultório, eu faço endocrinologia pediátrica também, o papai obeso, a mamãe obesa, trazendo o menininho obeso para o menininho ser tratado. Ou seja, o tratamento tem que ser a família inteira. Então, ali tem o risco genético. E o fator ambiental? Aquele, por exemplo, o oriental, que sai do Japão, por exemplo, e vai morar nos Estados Unidos, lá ele não era obeso. Então, mudou o estresse, mudou a alimentação, mudou a atividade física. Então, nós temos o ambiente colaborando muito para aquela obesidade ali, no caso. Doutora Levimar, como é que uma pessoa pode saber se ela já está se tornando uma pessoa obesa ou se não está? Tá. A doutora Palova falou da questão do visual, né? Mas a gente tem alguns métodos para diagnosticar essa obesidade, né? Alguns métodos até para calcular, por exemplo, se o peso está acima em relação à altura.
Então a gente chama isso de índice de massa corporal, que é o IMC. Isso vai me dar uma forma tranquila. É o peso do indivíduo em quilos sobre a altura elevado ao quadrado. Quando esse valor ficar abaixo de 25, esse paciente é normal. Abaixo de 18,5 é um paciente magro, que também tem suas preocupações. A gente fala da obesidade, mas a gente tem que falar dos extremos. A gordura também é fonte de produção de hormônio. A gente imaginava sempre a gordura como uma coisa ruim, mas ela é fonte de produção de hormônios e a gente precisa dessa gordura sim, não do excesso da gordura. Se esse cálculo for de 25 a 30, já tem um sobrepeso. Acima de 30 a 35, obesidade classe 1, de 35 a 40, obesidade classe 2, classe 3, e quando a gente fala acima de 40, é a chamada obesidade mórbida, que é a obesidade que mais preocupa e que a gente está vendo falar nos últimos tempos em relação à cirurgia bariátrica. Ok, doutor Levimar, doutor Palou, vamos fazer um pequeno intervalo e logo depois, no segundo bloco, você vai saber um pouco mais sobre a obesidade mórbida e também sobre a cirurgia de estômago. Será que todo mundo tem direito a ela pelo SUS? Então fique aí com a gente, participe do programa e do sorteio também, não saia daí.